Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu estarei dando continuidade à minha meditação expositiva no capítulo 4 da Carta de Paulo aos Efésios. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 16. Ele falou sobre o crescimento, a unidade do corpo de Cristo. E agora nós vamos falar sobre vida nova em Cristo. Vida nova, roupa nova. E ele começa com uma admoestação, do versículo 17 até o 19, ele vai dar uma admoestação. Depois, do versículo 20 até o versículo 24, ele faz uma argumentação. E depois, Paulo, do 25 até o 32, ele faz a aplicação. E ele começa, a partir do versículo 17, dessa forma: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, primeiro Paulo aqui, ele faz uma admoestação. Por que ele faz uma admoestação? Porque ele começa: assim eu lhes digo, e no Senhor A palavra aqui que ele usou para insistir é martiromai, é um protesto solene. É como se Paulo disse: olha, assim eu lhes digo, e no Senhor eu protesto solenemente. É um protesto em público. Eu protesto solenemente, um ato solene, que vocês não vivam mais como os gentios. Então, agora que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos igreja, nós não somos mais gentios. Nós éramos gentios quando ainda nós não tínhamos sido o quê? Chamados por Deus. A partir do momento que nós somos chamados por Deus, nós agora somos igreja. Inclusive, tanto gentios como judeus, a partir do momento que eles foram chamados por Deus, eles agora são chamados de igreja. E eles fazem parte o quê? Desta unidade, que é do versículo 1 ao versículo 16. E agora, para viver nessa unidade, ele diz o seguinte: Paulo diz, para viver nessa unidade, que é o corpo de Cristo, eu protesto solenemente no Senhor que vocês não vivam mais de acordo com os gentios. E como é que os gentios vivem? Eles vivem o quê? Está aqui, que vivem na inutilidade. Inutilidade aqui é algo vazio, é algo fútil, é algo tolo, é algo vão, sem valor. Então, olha, que os seus pensamentos eles sejam ocupados com alguma coisa de valor. Ele diz aqui, na inutilidade dos seus pensamentos. São pensamentos vazios, são pensamentos tolos, são pensamentos sem valor, são pensamentos fúteis. Não vivam como os gentios. Os gentios que vivem dessa forma, com todo tipo de pensamento inútil, vão, tolo. E ele prossegue. Eles quem? Os gentios, o qual nós fazíamos parte e agora não fazemos parte mais, porque nós fomos chamados por Deus e agora nós somos igreja de Cristo e nós fazemos parte desta unidade, que é o corpo dele. Então agora eles estão quem? Os gentios estão o quê? Obscurecidos no entendimento. Os seus entendimentos estão escuros, enegrecidos e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Então, devido ao seu entendimento estarem o quê? Escuro,
eles têm uma vida separada de Deus. Eles estão longe de Deus, são inimigos de Deus, por causa de uma mente obscurecida, de uma mente que não consegue ver as coisas da maneira correta. Um ambiente escuro é difícil de se locomover, e numa mente escura é difícil de enxergar a verdade. Por isso que, olha, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa desta ignorância. Ignorância é as pessoas que não sabem das coisas, devido ao fato de não saberem das coisas. Eles estão o quê? Separados de Deus. Devido ao quê? Ao endurecimento do seu coração. E fala assim, olha, por causa do endurecimento do coração dos gentios é que eles têm uma vida desta maneira. E no 19 ele ainda continua, tendo perdido. Quem que são? São os gentios. Ele está falando para os gentios. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. A palavra depravação aqui é uma palavra grega que está mais voltada para a área da sensualidade. Então ele tendo perdido toda a sensibilidade, todo o tato, toda essa capacidade de sentir as coisas, perdeu essa capacidade de sentir as coisas, eles se entregaram a todo tipo de pecado de sensualidade e cometendo com vontade, com avidez, com sede, toda espécie de impureza. A impureza aqui está diretamente ligada à depravação, que é o pecado da sensualidade, da promiscuidade, da área sexual. E agora ele faz uma argumentação do 20 até o 24, dizendo, olha, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar. Tipo assim, não é que vocês tenham aprendido diretamente de Cristo. O fato é que vocês ouviram falar dele. Através de quem? Do próprio Paulo. Vocês ouviram falar dele quem? De Cristo. E nele quem? Em Cristo, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então agora Paulo aqui usa um argumento, olha, de fato, vocês não aprenderam diretamente de Cristo, mas vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade de Jesus Cristo. E ele coloca, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Ou seja, vocês, com relação à velha natureza, vocês foram ensinados a tirar essa roupagem do velho homem. Despir é tirar tudo aquilo que está ligado ao homem antigo, ao velho homem, aquele homem que inclina a pessoa a cometer o pecado. Então vocês têm que tirar essa roupagem do velho homem, essa roupagem que te induz a cometer o pecado, e despir do velho homem que se corrompe, que se apodrece. Corromper no sentido de apodrecer por desejos enganosos, que se corrompe, que se deteriora na sua maneira por desejos enganosos, desejos que enganam as pessoas. E ele diz, a serem, então vocês foram ensinados aqui a despir desse velho homem, tire essa roupagem do velho homem. Depois de terem tirado essa roupagem do velho homem, essa roupagem corrompida, essa roupagem deteriorada, que só inclina o homem por desejos enganosos,
a fazer o quê? A revestir o quê? Do novo homem. Então revistam agora vocês vão vestir uma nova roupa. É uma roupagem nova. Vestir-se do novo homem, criado. Este novo homem agora, ele foi criado para quê? Para ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus em quê? Em Deus em seu poder? Não. Ele diz aqui, ó, semelhantes a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Então, a partir do momento que eu sou revestido deste novo homem e que, proveniente da verdade, eu vou praticar atos de justiça e também vou procurar a cada dia ser mais santo. Então é isso. Semelhantes a Deus em justiça e em santidade. E a santidade é um processo até o dia em que Jesus nos levar. E no 25 até o 32 ele faz uma aplicação. Primeiro ele deu uma admoestação, ele argumentou e agora ele vai aplicar. Portanto, cada um de vocês devem abandonar o quê? A mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, primeiro aqui ele fala da mentira, que agora que nós estamos inseridos neste corpo, vivendo em unidade, que é o corpo de Cristo, nós devemos o quê? Abandonar a mentira. Não devemos mais falar mentira e falar somente a verdade para com o meu próximo, principalmente para com meus irmãos. Claro que a mentira ela não deve ser dita em momento algum das nossas vidas, mas começando o quê? Essa verdade, ela deve se começar para com os meus irmãos, esse que está ao nosso lado, esse que faz parte do corpo de Cristo, ó, a falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E esse corpo é o que? O corpo de Cristo, é a igreja. E ele prossegue no 26, quando vocês ficarem irados, não peque. Se você ficar irado, conta até 10. Se 10 for pouco, conta até 1000. Mas deixem a ira passar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não deixe que esta ira extravase, extrapole os limites e te leve a pecar. Não peque por causa da ira. E diz assim, apazigua. O que eu tenho que fazer com a minha ira? Apaziguar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, você olha, quando vocês ficarem irados, não peque. Pelo contrário, apaziguem esta ira. Eu sei que é difícil, mas com um pouquinho de esforço, você vai conseguir apaziguar esta ira. E faça isso antes que o sol se ponha, antes que a noite chegue, antes que seja tarde demais. É isso que ele está querendo dizer. Antes que seja tarde demais. Porque muitas vezes, se nós não apaziguarmos a nossa ira, nós acabaremos pecando contra Deus. Nós vamos pecar contra Deus se não apaziguarmos essa ira. Então, antes que o sol se ponha, ou antes que seja tarde demais, apaziguem essa ira. Sabe por quê? Porque se você não fizer dessa forma, você vai acabar dando lugar a quem? Ao diabo. E o diabo, ele está, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor nos protegendo. Mas ao nosso derredor está Satanás e seus anjos, o diabo. Está procurando uma brecha para entrar em nossas vidas. Então por isso que ele não deem lugar, não deem uma oportunidade para que o diabo atue em suas vidas. E ele prossegue, o que furtava, não furte mais, antes faça o contrário, trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos. Aquele que furtava, não faça isso mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o quê? É o contrário. Anteriormente a pessoa furtava, ele apossava dos bens alheios, e Paulo dizia, olha, você que se apossava dos bens alheios, não faça isso mais.
Pelo contrário, trabalhe fazendo algo útil. Para quê? Útil com as suas mãos, para o quê? Para que tenha o que repartir. Para que agora, em vez de furtar, você possa repartir com aqueles que têm o quê? Necessidade. Então agora você vai ser uma pessoa que ao invés de furtar, você vai trabalhar, você vai ter de sobra para repartir com o seu irmão. No 29 ele começa: nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra indecente, imoral, palavra de baixo calão, uma palavra feia, que não deve ser dita. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso aqui é o finalzinho já da aplicação de Paulo. Ele agora começa com palavras torpes, né? Que é palavra indecente, palavra imoral. E ele falou assim: nada disso deve sair da boca de vocês agora. Vocês que fazem parte do corpo de Cristo, estão inseridos nesta unidade do corpo de Cristo. Não saia nenhuma palavra imoral, indecente da boca de vocês. Mas que da boca de vocês saiam palavras, somente palavras úteis. Para o quê? Para edificar os outros. Que a palavra que venha sair da minha boca, esta palavra seja uma palavra boa. E que essa palavra, ela contribua para a edificação do meu próximo. E não uma palavra que vai deixar o meu próximo triste, abatido, injuriado comigo. Não. A minha palavra, ela tem que ser boa o suficiente para trazer edificação ao meu próximo. E diz aqui que essa palavra que traz essa edificação conforme a necessidade, para que conceda graça os que a ouvem. Que conceda o que? Favor imerecido às pessoas que a ouvem. E ele continua: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo aqui, ele está falando de propriedade, marca exclusiva. Então, quando eu e você, nós recebemos o chamado de Deus, fomos inseridos no corpo de Cristo, agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Antes, nós éramos escravos do pecado. Agora, nós somos livres, mas nós temos um proprietário, nós temos um dono, que é Jesus, pois Ele nos comprou. Nós mudamos de dono. Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres para servir a Deus. Então, e nós somos o quê? Selados. Nós temos uma marca de propriedade. É como se fosse uma escritura pública que atesta que alguém é dono de fato de uma determinada propriedade. E ele fala que este selo, esta marca que determina que eu sou uma propriedade exclusiva de Jesus, ela tem que estar na minha vida durante toda ela, até o dia da redenção, o dia que Jesus vier buscar esta propriedade dele. E aí sim nós seremos transformados e viveremos para sempre. Ele diz aqui, livrem-se de toda a amargura. Amargura é ressentimento da minha alma. Depois, indignação é um sentimento de ódio. Ira é um sentimento de querer revidar
aquilo que alguém fez para comigo. É um sentimento de vingança. A ira é isso, é um sentimento de vingança. Primeiro vem a amargura, que é o ressentimento, depois esse sentimento de ódio, que é a indignação, e depois vem aí a ira, que é um sentimento de vingança. Depois vem gritaria, envolve todo tipo de gritaria, e calúnia. Calúnia é difamação, é eu falar algo contra o meu próximo. Se eu não posso falar bem, falar mal, é melhor eu ficar calado. Cale-se e pronto. Não fale nada do próximo. Bem como toda a maldade. Tudo que envolve maldade está nessa palavra aqui. Sejam o quê? Pelo contrário. Sejam o quê? Bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdoe. Se alguém fez alguma coisa contra você, não calunie, não tenha ressentimento, não tenha sentimento de vingança, não tenha ira, essa querer vingar do seu próximo. Pelo contrário, perdoa o seu próximo, perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou através da pessoa de Cristo Jesus. E aí, portanto, encerra o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 5 e ele vai falar sobre uma vida controlada pelo Espírito. Fiquem com Deus e até lá!